Você já se sentiu sem força, desanimado, abatido, prostrado? Sabe que você não é o único e que na Bíblia nós temos um exemplo de um rei que se sentiu assim, mas ele deu a volta por cima e ele tem muito a nos ensinar. Sejam bem-vindos, este é o Publicando Fé. Eu estou falando de Davi. A história do livro de 1 Samuel, capítulo 30, mostra uma profunda angústia do rei Davi, uma profunda derrota que ele sofreu. Eu vou ler um dos textos, um dos versículos que acontece nesse cenário. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 30, no versículo de número 4, diz assim: Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Imagina o que é uma pessoa chorar até não ter mais força para chorar, até não ter mais nenhum líquido para sair dos nossos olhos. Era o que Davi passou depois dele ter sido abatido. Aconteceu que ele foi guerrear em uma outra cidade e deixou seu acampamento sem nenhuma força militar, sem nenhuma segurança, deixou apenas as mulheres e os seus bens, os seus gados, porque ele ainda estava numa situação difícil, fugindo do rei Saul. E talvez você já conhece a história, mas ele estava-se em Ziclag, conforme diz o texto, e ele foi lutar uma guerra em outro lugar, e enquanto ele lutava essa guerra, ele foi saqueado. Tudo dele foi levado, ele foi roubado, levaram as mulheres, os filhos, os animais, tudo. E ele chegou lá naquele lugar onde era a casa dele, temporária, e tinha tudo tinha sido levado, tudo tinha sido saqueado. E Davi chorou profundamente até não ter mais força. E aconteceu que os homens que estavam sob a liderança dele decidiram pensar até em apedrejar Davi. Olha só que diz o versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha só para você ver. Todos os homens ali naquela situação já ruim, ainda perde tudo que tinha, que era a família. Todos os seus bens, todo o seu gado. Mas Davi fez uma coisa que eu e você devemos fazer no dia de hoje. Sabe, a nossa semana está começando agora. E talvez a gente precise fazer isso agora para que as nossas forças se renovem, para que a gente continue. Ainda temos um longo ano pela frente. Já vi pessoas falando que o ano já poderia acabar porque já deu muitas coisas erradas para ela. Mas só está começando, você tem a oportunidade de fazer diferente esse dia, essa semana, esse mês. Janeiro ainda não terminou. Mas Davi fez uma coisa que eu quero deixar registrado para mim e para você. E diz assim o texto: Davi, porém, diante daquela situação, em sofrer ameaça de apedrejamento, não ter força mais para chorar e, acima de tudo, ter perdido seus filhos e sua casa, ele fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Só isso que ele fez. Só isso é necessário para mim e para você nesse dia. Fortalecer no Senhor, o nosso Deus. Ele, porém, se fortaleceu no Senhor. Ele foi buscar ajuda no Senhor. Porque o Senhor, ele é uma fonte de ajuda, mas você precisa ir até ele. Porque ele já fez tudo o que ele precisava fazer para chegar até você. Até mesmo através desse vídeo. Ele já chegou até você, mas você tem que agora tomar essa atitude como Davi, de ir até o Senhor e fortalecer nele. Fortalecer mediante a oração, a palavra, quem sabe o jejum. E, acima de tudo, na fé que transborde no seu coração, porque o justo vive pela fé, não por vista. Então Davi se fortaleceu no Senhor e a partir daí ele, resumindo, conseguiu tudo de volta. Porque ele buscou o Senhor e o Senhor deu a ele a direção que ele deveria perseguir os inimigos. E ele acabou encontrando os inimigos. Coisas maravilhosas foram acontecendo para ele conseguir encontrar esses inimigos de maneira mais rápida. E no dia seguinte, pela manhã e tarde, ele atacou os inimigos durante todo o dia e recuperou tudo que ele tinha e mais um pouco. Porque é assim que Deus faz comigo e com você.
Quando você vai até Ele, Ele te renova e Ele ainda te dá mais do que você tinha antes. E que seja energia, amor, alegria, paz, o que quer que seja, esperança. A minha mensagem para você hoje é essa: vá no Senhor e se fortaleça. Se fortaleça no Senhor, porque Ele é fonte de força, de misericórdia, de graça, porque o Senhor é o meu e o seu pastor e nada nos faltará. Um grande abraço, compartilhe essa mensagem se você foi abençoado. Fique com Deus e até mais.